Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos iniciando aqui, como vocês podem ver atrás de mim aqui, mais um Entre Linhas de férias. Estou de férias aqui em Maringá. Para quem já é mais velho aqui no canal, vai reconhecer aqui esse parque, é o Parque das Grevilhas. Pessoal, nessa série nós estamos estudando, ou iniciaremos o estudo, de Cristo em Filipenses e em Colossenses. Hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos estudar uma lição muito importante. O título dela é Perseguidos, mas não abandonados. Como que a gente vai lidar com isso durante a perseguição, durante os momentos em que parece que estamos sozinhos. Será que estamos mesmo? Hoje nós teremos a participação aqui do Ricardo, do Alexandre e do Marcos André também. E lembre-se da sua participação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e também, na medida do possível, deixe seu comentário, que a gente sempre dá uma lida, sempre dá uma conferida lá no que vocês estão nos deixando inscrito lá. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, devido aqui às nossas condições, só queria agradecer de uma maneira geral a todos vocês que têm comentado, deixado um alô lá nos vídeos. Valeu mesmo, viu, seus comentaristas da Entre Linhas. Nós lemos, deixando um joinha, um coraçãozinho, que muitas outras pessoas leem e também interagem. É muito importante. Valeu, pessoal, porque eu sei que não é fácil, dedicar um pouquinho do seu tempo aí, da sua vida eterna, para deixar um comentário num vídeo. Então, muito obrigado pelo carinho, beleza? Então, neste momento, nós vamos iniciar aqui, vou chamar aqui o Ricardo, mas antes, queria, nesse lugar bonito e belo aqui, ainda nessas belas condições que Deus nos concede, clamar pelo Espírito Santo para que Ele dirija esse estudo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratos somos a Ti, Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma série, e essa série é uma série cristocêntrica, onde vai tentar, ó Pai, ver a Cristo em cada texto, em cada lição. Ajude mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, a cada ouvinte, a entendermos, ó Pai, as lições que devemos aprender, os textos que devemos entender e tudo, ó Pai, que a Tua mensagem seja entendida e praticada por cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 1. Perseguidos, mas não abandonados. Bom, nós vamos seguir aquele mesmo modo de operar aqui. Vamos fazer uma análise no original do título da lição dessa semana, A primeira palavra que eu separei para vocês é a palavra perseguidos, que significa nirdafim. Nós encontramos essa expressão em Salmos 35:19, dizendo o seguinte: meus inimigos me perseguem sem causa. Essa palavra nirdafim, ela pode significar perseguir ou caçar. Essa expressão, ela tem um sentido geralmente daqueles que são perseguidos no uso típico de opressão, violência ou perseguição injusta, que geralmente é utilizada nos Salmos, principalmente no Salmos 35:19, Meus inimigos me perseguem sem causa. Agora, a expressão abandonados, nezafim, nós temos um sentido de abandonados ou desamparados. E o sentido que o autor quer dizer é mais ou menos o mesmo sentido dos Salmos 94:14, que diz o seguinte: o Senhor não abandonará o seu povo. O título da semana, na verdade, ele é um eco de 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao versículo 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Justamente aqui nesse ponto, perseguidos, mas não desamparados. E o verso continua, abatidos, mas não destruídos. Ali em Coríntios, aí agora a gente vai para o grego, que não é muito a minha seara, mas dei uma olhada lá no léxico, A expressão perseguidos,
Joko, ela tem o sentido de perseguição por violência, caçar ou oprimir, mesmo sentido daquelas expressões hebraicas que eu trouxe para você. Implica, na verdade, uma ação ativa do outro, de um terceiro sobre o sujeito. Né? A expressão abandonados aqui, enkatá leipo, significa abandonar, deixar para trás, ou desertar. É um abandono total da proteção, inclusive, né? Aí nós temos aqui no verso áureo, o verso para memorizar, está lá em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Aí nós temos a expressão no léxico, né, no lexical, que nós encontramos para essa alegria aqui, shaite, que uma coisa interessante aqui é que esse significado aqui é uma ação contínua, reiterada. Não é só uma emoção espontânea, não. É uma posição existencial ordenada, assim. Paulo não está dizendo sintam-se alegres. Não, ele está dizendo permaneçam alegres. Nesse sentido que é uma posição existencial. Nós temos agora também aqui na ponta da linha, o autor da lição, ele traz 2 parágrafos aqui em paralelo, né? E no primeiro parágrafo ele vai contar a história de um pastor adventista preso sob falsas acusações, passou quase 2 anos encarcerado, embora inicialmente perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus lhe havia designado. Quando seus companheiros de cela souberam que ele era pastor, pediram para que pregasse. Ele atendeu ao pedido e distribuiu literatura. Chegou a batizar alguns prisioneiros e realizar a ceia do Senhor. Ele admitiu, às vezes era difícil realizar o trabalho da prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas transformadas. Aí no segundo parágrafo ele vai criar essa imagem discursiva paralela com esse pastor, com a história de Paulo. Paulo escreveu o livro de Filipenses e Colossenses enquanto ele estava preso. Em Filipenses, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois, o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Atos dos Apóstolos 16:24. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Bom, gente, primeiro é relevante fazer uma distinção de que, por óbvio, o Eterno pode transformar uma coisa que é negativa e reverter isso em algum saldo positivo. Os seres humanos, obviamente, não gostam de passar por provações, por dificuldades, mas se essas dificuldades se apresentarem, é possível que o Eterno ele converta isso no saldo positivo. E vocês notem o título, que quando ele utiliza das 2 expressões perseguidos, essa perseguição aqui, obviamente que ela não vem do Eterno. Ela pode vir em razão da sua postura de estar ao lado do divino, mas essa perseguição ela vem das forças do inimigo, ou o inimigo se utilizando de pessoas para perseguir aqueles que estão fazendo aquilo que é correto. E esse abandonados também, ele agora perseguidos, poderíamos dizer pelos maus, pelo mundo, poderíamos utilizar esse jogo de linguagem. Não gosto muito desse jogo de linguagem do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas perseguidos pelas
potestades do mal, acho que seria mais adequado. Mas não abandonados pelo Eterno, mas não abandonados pelas forças do divino, pelas forças do Deus Criador, né? Então, agora, aqui na lição de domingo, nós vemos aqui Paulo vai falar vai ser mais específico, né, com relação à prisão de Paulo. O título, inclusive, o título da lição também, ele está lá em Efésios 3:1, o título da lição de domingo, né? Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por causa de vós, os gentios. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos um jogo de linguagem que o apóstolo Paulo se utiliza, porque ele não vai dizer propriamente que ele é prisioneiro do Império Romano, ele não vai dizer que ele utiliza um jogo de linguagem que serve mais ou menos para a gente, um jogo de linguagem que serve mais ou menos para a gente retomar aquela imagem discursiva do título da lição, que faz dois paralelos entre o exercer da emuná para cumprir uma função específica e ser perseguido em razão disso, e não ser abandonado por aquele que fez o chamado, no caso, o Eterno. O Eterno que faz o chamado para uma emuná específica, e em razão de você cumprir essa emuná específica, essa fé para a qual você foi chamado, você não é abandonado pelo divino. Então faz esse paralelo entre o bem e o mal e a escolha de um caminho que muitas vezes pode ter essas privações. E ele faz esse jogo de linguagem que cria essa imagem assim, de um prisioneiro, que alguém que seria ligado por correntes, mas ele não diz prisioneiro de Roma ou prisioneiro do Império. Ele se nomeia prisioneiro de Cristo. Ele reconfigura a ação de agência aqui nesse enunciado. A prisão ela não foi atribuída ao poder político. Ela é ressignificada como um pertencimento a Cristo. Mais ou menos assim, o império ele aprisiona o corpo, mas ele não controla o sentido do alegrar-se, o sentido da felicidade. Por quê? Porque esse alegrar-se constante. E o que isso tem a ver com esse prisioneiro em Cristo? Ele ressignifica o jogo de linguagem, e que o alegrar-se constante, em razão dele ser prisioneiro de Cristo. É como se na prisão literal eles estivessem em um estado de pertencimento cristológico que o deixa nesse estado de alegria. Nós vemos também lá em Filemon 1, Paulo prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, seu irmão, né? Nós vemos aqui esse mesmo título, prisioneiro, né? Agora, aqui Paulo, ele abdica de uma autoridade hierárquica para assumir uma autoridade de vulnerabilidade. O que a gente vê, gente? O que nós vemos aqui, né? Esse paralelo, essa ressignificação que ele fez. No mundo greco-romano, prisão seria como se fosse uma desonra social, um sinal de derrota, de marginalização. Mas com esse jogo de linguagem, Paulo constrói uma imagem discursiva oposta. Ele transforma a prisão em um selo de autenticidade, uma prova da fidelidade daquela emuná pela qual ele foi chamado. Isso, na verdade, é um paradoxo retórico. O paradoxo retórico é quanto mais fraco, mais legítimo.
Ele cria esse jogo de linguagem paradoxal. Essa prisão, nesse paradoxo também, é como se fosse uma participação na missão. A prisão é descrita por causa de vós, os gentios. Não foi um erro, mas é uma consequência direta dessa inclusão dos gentios. Nessa mensagem apostólica, mas também numa mensagem católica, vamos dizer assim. É isso mesmo, gente, católica. A expressão católica é justamente uma missão de universalidade, de levar uma mensagem de que o Cristo é universal. Sabe, que o Messias, que o Mashiach libertador, ele vem para libertar tanto judeus como gentios. E por isso que o apóstolo Paulo fala, por causa de vós. Porque a mensagem dele, ela também leva a graça ao mundo gentílico. Então nós vemos aqui a prisão como espaço de mediação. Nós vemos lá em Filemon, a prisão ela cria um lugar de apelo. Paulo ali, ele suplica, ele não ordena, ele interpela, ele não impõe. Diz lá o seguinte, Filemon 9, prefiro pedir por amor, sendo eu como sou, Paulo velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Nós vemos também ali. Nesse caso aqui, a prisão, ela não é no sentido coercitivo nem jurídico. Ela é no sentido transformador das relações sociais, ali naquela lógica do senhor e do servo, do senhor e do escravo. Nós vemos então também, gente, agora que vou seguir um pouquinho na ponta da linha, o autor da lição vai falar ali, Filipenses e Colossenses são conhecidos como cartas de prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. Efésios e Filemon parecem ao mesmo grupo de livros. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma, por volta dos anos 60 e 62 depois de Cristo. Já vou falar um pouco disso, porque tem ali umas posições interpretativas, né? Ele nos pede para ler Efésios, nós já lemos, eu já li Efésios. Como Paulo descreveu a prisão, nós já falamos, né? Ele cria esse paradoxo, né? Esse jogo de linguagem, né? Prisioneiros em Cristo. E qual era a importância disso para a sua missão? Na ponta da linha, o autor da lição vai destacar o quê? Paulo dedicou sua vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como um embaixador em cadeias, lá em Efésios 6:20. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas e treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado, por que estou aqui? Quando poderia fazer muito mais sem essas correntes, mas ele não fez, né? Óbvio. Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu 2 Timóteo, que é considerado uma epístola pastoral. Portanto, pelos 5 livros do Novo Testamento foram escritos enquanto ele estava na prisão. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde estava preso. É por isso que tem várias interpretações e nós vamos falar um pouco delas. Por isso, alguns sugerem que tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, há evidências bíblicas de que ele tenha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. Porém, quando a carta de Filipenses foi escrita, claramente havia esta ameaça. Essa carta dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona Pretória, que poderia se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus interrogou Pilatos, ou em Cesareia, onde Paulo esteve preso. Contudo, Paulo usou este termo para se referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse, toda a guarda pretoriana passa a conhecer o evangelho. Em Roma, essa guarda era formada por soldados da elite, chegando a 14 mil pessoas que protegiam o imperador e guardavam os seus prisioneiros. Segundo Paulo, também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, lá em Filipenses 4:22, indicando que ele estava preso em Roma, em contato com os que serviam o palácio. Bom, e gente, existe aqui uma série de posições diferentes, né? A gente podia usar uma resposta direta, né, que o posicionamento majoritário com relação
essas prisões ali, podemos dizer que por volta do ano 60 e 62 ele estaria preso em Roma, em prisão domiciliar talvez, mas existem outras alternativas. E a primeira posição, Roma, a base dessa interpretação está lá em Atos 28, 16 e 31. Paulo chegou a Roma, permaneceu 2 anos em casa alugada, sob custódia, recebendo todos os que o procuravam. Não era propriamente uma masmorra comum, era uma prisão domiciliar, assim, né? Acorrentado a um soldado com relativa liberdade para escrever e receber visitas. Existem alguns argumentos fortes a favor disso, né? Que é o conjunto de cartas, Efésios, Filemão, Colossenses, Filipenses, compartilham, né? Mesmo cooperadores, tem alguns cooperadores assim, que são citados pelos teólogos, que é Tito, Onésimo e Epáfras, e nessa situação de encarceramento. E em Filemão 22, né, que existe uma expectativa de uma possível libertação nesse período aqui. Roma, para essa linha de pensamento, ela explicaria melhor esse complexo epistolar, vamos dizer assim. Em Efésios, que tem uma linguagem, aquele alcance mais universal, eclesiástico mais amplo, combina também com Roma. Então, eles utilizam esse argumento, que o estilo, o efeito estético da carta de Efésios, que é um efeito assim mais amplo, e que talvez poderia indicar que ele estaria no centro do império, essa coisa mais cósmica, assim, e não numa prisão provincial. Essa é uma outra teoria. Filemão e Onésimo, Onésio escravo, ele foge de Colossos, né? Encontra Paulo, depois ele retorna com a carta. Aí as pessoas que defendem essa hipótese falam que uma grande metrópole como Roma tornaria isso mais possível, esse evento seria mais plausível. Aí tem algumas hipóteses alternativas, né, que seriam minoritárias, que como o autor citou na ponta da linha, que seria, no caso, Cesareia Marítima, por volta de 57 a 59 depois de Cristo. A base seria também Atos 23, 22, só que a interpretação muda. Paulo ficou preso 2 anos em Cesareia, sob Félix e Festo. Então o argumento fala de uma prisão longa, com acesso às autoridades, tempo suficiente para escrever, mas ela tem alguns problemas. Qual é o primeiro problema? Filemão sugere uma modalidade missionária iminente ali na missão de Paulo. Então seria menos coerente com aquela rede asiática ali de Colossos e Éfeso. Esse seria o problema. Tá? Então, e daí tem uma hipótese moderna, que também foi citada na ponta da linha, que é Éfeso, que ela é muito defendida por alguns estudiosos contemporâneos. O argumento é que seria muito próxima geograficamente de Colossos, e a linguagem seria muito próxima numa análise estética, estilística, da estética verbal, a linguagem seria muito próxima das comunidades asiáticas. Só que tem alguns problemas também, que no livro de Atos não menciona prisão formal em Éfeso. E daí essa hipótese ela vai depender de toda uma reconstrução de conjectura, por isso mesmo que ela é minoritária. Bom, com relação à importância teológica, na verdade também discursiva do local, Roma, ela não é um mero detalhe geográfico, por isso que eu prefiro essa interpretação. O Paulo, preso em Roma, ali, é o centro do poder imperial. E que não silencia a missão dele, assim. Ele seria um prisioneiro que anunciaria aquele outro senhor, o Quírios, né? Como diz as cartas, como o apóstolo Paulo se descreve nas cartas.
Então, a cadeia se tornaria ali um lugar de uma enunciação teológica no centro político do império, aqui Roma seria o símbolo máximo de dominação. E Paulo, ali, prisioneiro, ele redefiniria essa soberania máxima ali do império. Bom, encerrando a lição e deixando agora por conta do Alexandre a parte de segunda-feira, o autor da lição na ponta da linha também nos fala como tirar proveito das dificuldades, para isso, porque isso nem sempre é algo fácil de se fazer. E agora fica com o Alexandre. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Ricardo. Logo mais, Marcos André tá por aí também. Lição nova, né, gente? Uma lição que me dá esperança. Já fazia tempo que a gente não estudava os textos de Paulo, né? E gosto muito dos textos de Paulo. Estou esperançoso de que essa lição vai ser uma lição bonita. A gente vai dar sequência agora na lição de segunda e depois terça-feira. E, por fim, eu devolvo a bola para o Marcos André para continuar com quarta e quinta. A lição de segunda-feira, o título dela é Paulo em Algemas. E aí vai narrar ali os momentos em que Paulo foi preso, né? E que foram vários. Fala dele preso em Filipos, fala dele preso em Jerusalém, fala dele preso em Cesareia também. Algo que a lição não traz, e que eu acredito bem no encaminhamento daquela ideia de entrelinha mesmo, algo que a lição não traz, mas seria interessante, é a gente pensar como funcionava o sistema prisional romano. Comparar o sistema prisional romano com o sistema prisional atual, com o sistema prisional brasileiro, é um equívoco, tá? É um erro, é um anacronismo, a gente pode falar. Quando a gente olha para o passado e tenta ler esse passado a partir de perspectivas do presente, de valores, de sistemas, de organizações do presente. Então vamos tentar entender isso. Em Roma, gente, a justiça não pretendia-se ser uma justiça restaurativa, né? Então, quer dizer, o criminoso que era preso, essa prisão não tinha por intenção produzir a ressociabilidade ou ressocializar esse preso. A nossa justiça hoje, ela tem uma ideia de que o preso, ele é punido na prisão, então tem um sentido punitivista, sim, você é castigado com a prisão. Só que esse tempo de prisão, ele deve servir para que você se ressocialize. Bandido bom é bandido que cumpre pena, que é ressocializado. O melhor bandido é o bandido que deixa de ser bandido. Em Roma não funcionava assim. Roma não tinha grandes prisões. E as prisões em Roma, elas eram passageiras, eram pontos de passagem. Você ficaria preso enquanto aguardava o seu processo judicial transcorrer. Então se fica preso de forma temporária e essa prisão ela vai depender do status social da pessoa enquanto aguarda julgamento. Alguém que não fosse cidadão ou que fosse escravo, ele ficaria em condições muito precárias, geralmente acorrentado, algemado, em ferros. Ele poderia receber açoites, poderia receber castigos físicos, como penalidade, inclusive. Ele seria rapidamente julgado e encaminhado para sua pena, que poderia ser multa, poderia ser escravidão, poderia ser degredo, né? A pessoa poderia ser expulsa, poderia ser açoites. Lembra que, inclusive, Paulo ele é preso em algemas e ele é açoitado em uma das suas prisões. E ele reclama, ele recorre judicialmente, porque o que foi feito com ele foi um erro. Foi um abuso judicial
já que Paulo era, não podemos esquecer, um cidadão romano. Então, como um cidadão romano, ele não podia ser preso numa prisão comum e de forma alguma ele poderia receber açoite sem julgamento. Tanto que ele recorre a César, né? Depois ele é até mandado para Roma por causa da sua apelação. Se você fosse um cidadão, qual que seria o trâmite, né, e as penalidades mais prováveis? Você poderia, dependendo do seu crime, ser punido com multa, você poderia ser punido com perda de propriedade, e era muito comum que você fosse fosse punido com degredo, quer dizer, você vai ser expulso de Roma, você vai ser mandado para uma província distante, não vai poder ficar na capital, né? Era uma forma de se cortar os laços políticos, de se diminuir o poder político. O cidadão romano, ele seria punido, né, principalmente por questões políticas, gente. E o exercício da política em Roma, ele era uma exclusividade de quem tinha cidadania. Se fosse preso, a prisão que o cidadão romano estaria sujeito seria geralmente uma prisão domiciliar. Então, quer dizer, ele ficaria numa casa própria ou de algum convidado, de algum amigo, né? De alguém que o abrigasse. E ele ficaria nessa casa aguardando o seu processo judicial transcorrer. Caso existisse risco de fuga, existisse medo de fuga, ou se quisesse uma vigilância maior, se poderia direcionar um militar, um guarda romano, que acompanharia, algemado a ele ou não, que acompanharia esse preso. Ele ficaria sob vigilância constante, então. E essas situações aconteceram com Paulo. Então, Paulo passou por prisão em que ele ficou acorrentado indevidamente, por ser cidadão. Paulo passou por prisão em que ele estava em prisão domiciliar. E Paulo passou por um período em que ele estava preso e vigiado, né? Então ele estava sob uma tutela militar, sob um comando militar. Acho que é interessante a gente relembrar e ter bem claro essa distinção, né, do sistema judicial e sistema penal romano, para não fazer anacronismo, para não achar que Paulo estava num Carandiru da vida. Ele não estava. Tá? Até porque Roma não tinha um Carandiru da vida. Roma não tinha uma prisão grande. Haviam pequenas prisões, havia prisões em guarnições, e essas celas era onde se ficava preso aguardando o trâmite judicial. Se você fosse punido, uma pena, as mais duras, poderia ser a pena capital, né, pena de morte, poderia ser por crucifixão, por decapitação, no Coliseu, acontecia, ou poderia ser uma pena de escravidão. Alguns crimes levavam a penalidade à escravidão. E você poderia ser escravo em pedreiras, em minas, em galés, né, que era você ser escravo como remador. Então, essas eram as penas mais severas em Roma. O texto de 2 Coríntios, né, da primeira questão ali de segunda-feira, o texto de 2 Coríntios 4, 7 a 12, vai falar um pouco da percepção de Paulo da cadeia, da prisão e de como estava o seu estado de espírito. É interessante porque esse texto vai trabalhar com contradições, né, com unidades de opostos ali. Paulo se diz atribulado, mas não angustiado. Então quer dizer, ele está em sofrimento, ele está passando por tribulação, mas ele não se angustia. Esse sofrimento não é um sofrimento que está além daquilo que Paulo maneja, daquilo que é possível a ele manejar. Ele está perplexo, mas não desanimado, quer dizer, ele olha, ele se surpreende e ele não entende por que isso está acontecendo, mas ele não se desanima. Ele está perseguido, mas não desamparado, quer dizer, existem pessoas que se opõem a ele, que perseguem ele, mas ele não está sozinho. Existem pessoas e existe Deus que o está amparando. Ele está abatido, mas não destruído. É natural que diante do sofrimento se fique abatido. Mas Paulo aqui não capitula, ele não desiste. E ele vai explicitar o porquê disso, né? Em duas passagens. No final do verso 12, né? A gente percebe ali Paulo se sentindo, se percebendo como participante do sacrifício de Cristo. E como participante do sacrifício de Cristo, ele tem fé de que ele também será participante da ressurreição, assim como Cristo
foi sacrificado, né? Sofreu, morreu. Paulo entende que ele pode morrer, só que o Deus que ressuscitou em Cristo é muito hábil, por ter vencido a morte, de ressuscitar o próprio apóstolo Paulo. Então ele é participante da morte e da ressurreição de Cristo. O segundo texto é o texto de 2 Coríntios 6, 3 a 7. E a gente vai ter ali algumas das ferramentas ou dos dispositivos que Paulo tem para suportar o seu tempo de prisão. Ali diz o seguinte: Paulo encarou as aflições, né, com paciência. Ele passou pelo sofrimento com vigília, com jejum. Essa vigília e esse jejum, eles podem ter um sentido duplo. Tanto da dificuldade que Paulo tem, com noites em claro, com condições precárias, com alimentação insuficiente, mas também com vigílias de louvor a Deus e de oração, e jejum de um sentido espiritual. Então Paulo, apesar de preso, não estava espiritualmente fragilizado. É interessante isso. A gente passa por dificuldades, passa por sofrimentos, passa por dores, isso é normal, mas isso não precisa nos destruir, como Paulo bem diz, né? Abatido, mas não destruído. E aí, qual que é a saída, né? Por que ele consegue passar por esse período todo? Ele passa no poder de Deus, na palavra da verdade e nas armas da justiça. Então, a força de Paulo para enfrentar essa luta, para enfrentar essa dificuldade, não está nele, mas está em Deus, sempre em Deus. A gente caminha agora para a lição de terça-feira. O título da lição de terça-feira é Paulo em Filipos. A lição de terça-feira, ela vai começar contando ali, né, de Paulo, que estava na região da Ásia Menor. Se você tiver acesso a um mapa, conseguir olhar um mapa mundi, ou um mapa do mar Mediterrâneo, né? A Ásia Menor, pessoal, é onde hoje fica a Turquia, tá? Curioso, nessa época não existiam turcos, tá? A Ásia Menor não era habitada por turcos. Os turcos, principalmente depois dos seljúcidas, né? Eles são povos que vêm da região da Ásia Central, aonde hoje fica Cazaquistão, Azerbaijão, Tadiquistão, Turcomenistão, Mongólia, né? Esses povos da Ásia Central, eles eram povos que montavam a cavalo, eram povos nômades, viviam muito com rebanho de animais. E depois da queda do Império Romano, uma migração desses povos túrquicos, né, vai se estabelecer na região da Ásia Menor e depois vão dar origem à Turquia, né, depois da queda do Império Romano. Então, quando Paulo tá falando aqui que ele estava na Ásia Menor, né, ele estava na região onde hoje é a Turquia, mas a Turquia não era habitada por turcos. A Turquia era habitada por outros povos, principalmente povos de cultura helenística. Vamos lembrar que Alexandre o Grande, alguns anos antes do Império Romano, né, Alexandre o Grande invadiu toda a região da Ásia Menor, criou várias colônias ali. O Império Persa ocupava antes essa região, o Império Persa é derrotado. E Alexandre o Grande vai estabelecer ali na Ásia Menor várias colônias gregas. Então a região onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor, era nessa época uma região de fala predominantemente grega. Seguindo então, Paulo, na região da Ásia Menor, ele tem uma visão. Nessa visão, Deus fala para ele que ele não deveria seguir para a Ásia Menor, que ele deveria seguir para a Macedônia. E aí é onde fica a Macedônia, né? Ele sai da região de hoje a Turquia, ele vai para a região que ficava ao norte da Grécia. Então, a Grécia ficava um pouquinho mais ao sul, um pouquinho ao norte da Grécia, a Macedônia. Ainda hoje existe um país chamado Macedônia, não fica exatamente no mesmo lugar, mas fica na mesma região. Lá na Macedônia, Paulo ele deve ir para Filipos. E aí, a lição de terça-feira ela tem um ar bem histórico, assim, né?
Não é minha especialidade história antiga, não é minha especialidade história antiga clássica ainda. Dentro da história antiga é a área da história antiga que eu tenho mais afinidade, mas minha área não é história antiga. Eu sou professor de história com enfoque em história contemporânea e Brasil República. Mas essa cidade de Filipos, ela era uma cidade bem importante na região da Macedônia. Ela funcionava como uma cidade de referência regional. Era um entroncamento comercial, um entroncamento de estradas, uma cidade que era um polo administrativo. E aí faz todo sentido Paulo usar Filipos como uma base evangelística. Era um lugar de onde ele poderia sair para alcançar comunidades circunvizinhas, e era um lugar onde ele poderia criar, consolidar uma comunidade que iria servir de referência para a região e atender a outras comunidades menores de cristãos que se estabelecessem ali. Era uma cidade que tinha um status administrativo especial, então ela tinha um status equivalente às cidades da Península Itálica. Era um conjunto de direitos políticos assegurados aos cidadãos ali que residiam em Filipos. Eu não aprofundaria muito mais nesse dia da lição, porque é mais um panorama geral, Mas um aspecto que eu gosto de pensar quando a gente olha para essa questão da história, e a história especialmente do Mar Mediterrâneo ali, durante o período apostólico, é a noção de plenitude dos tempos. Como cristãos, a gente acredita que Deus está conduzindo e que Ele age de uma forma planejada. E quando Jesus se faz carne, Ele não se faz num momento qualquer. A encarnação de Jesus acontece num momento histórico específico. A Bíblia utiliza a expressão plenitude dos tempos, que cumprida a plenitude dos tempos, veio Cristo. E por que plenitude dos tempos? Porque havia um conjunto de profecias lá, desde Daniel, desde o Antigo Testamento, que apontavam a data do nascimento de Jesus, mas também porque o cenário, e aí eu olho pela fé mesmo, o cenário histórico do tempo de Jesus e do tempo apostólico era um cenário propício para um espalhamento muito rápido da mensagem religiosa e cristã que seria estabelecida. Se Jesus tivesse existido em outro tempo, claro que a gente está fazendo aqui história contrafactual, mas se Jesus tivesse existido em outro tempo, o mundo do Mar Mediterrâneo, que é um grande caminho de comunicação entre o Oriente Próximo, Ásia Menor, Grécia, Península Itálica, Península Ibérica, onde fica a Espanha, e todo o norte da África. Se Jesus tivesse vindo em outro tempo, teria sido necessário muito mais esforço, seria muito mais difícil e talvez levaria mais tempo para a mensagem do cristianismo se espalhar. Se você olhar o mapa, você vai ver que o Mar Mediterrâneo ele fica numa região central ali. Ao sul do Mar Mediterrâneo está o norte da África. A leste do Mar Mediterrâneo está a Palestina, a Judéia, Samaria, Síria, Ásia Menor, a Grécia. A norte do Mar Mediterrâneo nós temos Península Ibérica e Península Itálica. E o Mar Mediterrâneo, gente, ele era muito vivo no tempo da Roma Antiga. O Mar Mediterrâneo ele era um canal de comunicação por onde todas essas culturas elas transitavam, e é por onde o cristianismo vai se espalhar também. O cristianismo ele se espalha de barco, e o cristianismo se espalha nos portos, nas cidades portuárias,
nos entroncamentos comerciais, nos entroncamentos administrativos. Outra característica que indica a plenitude dos tempos é que esse mar Mediterrâneo estava muito integrado. A pirataria tinha diminuído muito por causa do Império Romano, que policiava o mar. O mar Mediterrâneo era chamado pelos romanos de Mare Nostrum, quer dizer, o nosso mar. Ele era um mar totalmente controlado por Roma, todas as margens do mar Mediterrâneo eram romanas, e isso permitia um fluxo muito seguro de comércio, de viagem, de passageiros, de comunicação. O mar Mediterrâneo ele vai ter uma língua também. A língua do mar Mediterrâneo, ela era o grego. E é interessante, né? Porque Roma tinha como idioma oficial o latim, só que as cartas, as epístolas, boa parte dos evangelhos são escritos em grego primeiro. Por quê, gente? É do leste do mar Mediterrâneo que a gente está falando. É da região que foi helenizada, a região que foi dominada por Alexandre o Grande. Ásia Menor, Síria, Palestina, Judéia. Então, essa região ela vai ter como língua comum o grego. O judeu podia falar hebraico, o babilônico, o persa falava os seus idiomas, o farsi, por exemplo. Agora, o idioma comum a todos era o grego. Muitos romanos falavam grego. Os romanos instruídos, principalmente, falavam grego. Os comerciantes falavam grego. Então, o fato de existir uma língua comum, de existir texto escrito num idioma comum, que era o grego, num outro idioma oficial comum, muito disseminado, que era o latim, permite que o cristianismo ele se espalhe muito rápido, que as cartas sejam enviadas e reproduzidas, que tenha-se menos dificuldade na tradução, porque existia um idioma comum. Existia uma mesma sopa cultural, existia uma cultura compartilhada entre os povos que eram costeados pelo mar Mediterrâneo. Então, o que eu acho mais significativo do aspecto histórico aqui, para além da importância da cidade de Filipos, é a gente entender que existia uma lei romana, uma polícia romana, um exército romano que garantia a segurança, um comércio enorme que garantia um fluxo e um trânsito de pessoas, e um idioma e uma cultura que eram compartilhadas pelos povos nas margens do mar Mediterrâneo. Era a plenitude dos tempos. Era o momento propício para que o Evangelho, feito carne, Cristo Jesus, pudesse pregar e pudesse se espalhar depois com uma velocidade tremenda, com uma velocidade muito grande. Estou esperançoso com a lição. Gostei da lição dessa semana. Espero que vocês estejam gostando. E agora eu passo a bola para o Marcos André. É contigo, Marcos. Você segue para a lição de quarta-feira. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também ao Lúcio, ao Ricardo e a você que nos acompanha aqui pelo canal Entre Linhas. Quero começar desejando um feliz 2026 para todos nós. Possamos continuar caminhando juntos nessa próxima, não só nessa próxima lição, né, mas nesse próximo ano. E até que Jesus Cristo volte, possamos aí caminhar passo a passo, como temos feito aqui, né, estudando um livro, estudando um tema, e assim vamos crescendo, vamos nos alimentando da palavra do Senhor a cada dia. Dando continuidade aqui ao estudo da lição, na parte de quarta-feira nós temos Paulo e Colossos. O autor começa dizendo aqui que não há registros de uma visita de Paulo a Colossos. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. E ele cita aqui Colossenses 4, verso 12, e também capítulo 1, verso 7. E diz que ele foi convertido, então, na pregação de Paulo em Éfeso, quando muitas pessoas ouviram. Isso ficou registrado lá em Atos 19, né? Muitas pessoas daquela região ouviram o evangelho por meio do apóstolo Paulo e de seus companheiros que estavam pregando em Éfeso. Eu quero registrar aqui o seguinte, o autor ele toma uma linha que é a de que Paulo não esteve lá com base na ausência de evidências, né? Existe uma frase que diz assim: a ausência de evidência não é evidência de ausência, ou seja, a história, o que chega até nós da história são fragmentos, são registros fragmentados.
Então, nós não podemos afirmar que Paulo não esteve lá somente pela ausência de provas. Nós podemos tomar essa linha de narrativa, eu vou tirar lições espirituais desse fato aqui, mas nós não devemos tomar isso como verdade absoluta, que pode ser que amanhã ou depois venha aí alguma prova de que ele pode ter estado lá, até porque o autor diz aqui que só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos. Então, nós podemos futuramente nos deparar aí com alguma prova de que Paulo esteve lá, e devemos nos lembrar que a lição da Escola Sabatina ela trabalha com as evidências que nós temos hoje. Ela não pode prever o futuro, né? E também não é um livro inspirado. A lição da Escola Sabatina ela é cuidadosamente feita, né? Mas ela não é um livro inspirado por Deus. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com as afirmações. Nós vamos tomar essa linha de narrativa aqui como o autor tomou, mas sabendo que isso não é a palavra final, né? Então, o autor diz aqui, né, que Paulo ele pregou em Éfeso, que era uma grande metrópole, era um centro ali, né, naquela região, e essa pregação chegou a outros lugares, chegou a outras regiões ali, inclusive a Colossos, através de Epáfras. Então, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo ele está escrevendo uma carta a uma igreja que ele não fundou. Ele está cuidando de ovelhas que ele não pariu. Eu quero que você preste atenção nisso, porque eu vou retomar essa ideia um pouco mais para frente, na lição de quinta-feira, mas o fato de que Paulo ele está cuidando não somente do seu próprio ministério, mas do próprio reino de Deus, da missão de Deus, e não da missão dele, não do trabalho dele. Ele está trabalhando com a igreja de Deus, ele cuida da igreja de Deus e não do seu próprio ministério, né? É importante nós observarmos isso. Então, aqui o autor disse que não há muitas informações sobre como era a cidade, aquela região. No entanto, acredita-se que existiam ali cerca de 10 mil judeus em toda aquela região, como está registrado aqui num comentário bíblico sobre Efésios, Colossenses e Filemão. Aí o autor continua dizendo: moedas de Colosso sugerem que, como em outras cidades, seus habitantes adoravam inúmeros deuses, as práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelização ao Evangelho, na fidelidade ao Evangelho de Cristo, né, que exige exclusividade na adoração. Né? Outros cristãos conhecidos de Colosso foi Filemão, né, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras, porque ele é discípulo de Paulo, né? Paulo o trata dessa forma. E aí o autor nos pede para ler Filemão. Filemão só tem um capítulo, então são os versos 15 e 16, e também Colossenses, capítulo 4, verso 9, e ele pergunta que atitude Paulo sugeriu de forma sutil a Filemão, que Filemão tomasse em relação a Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo, ele fugiu de Filemão, que era dono desse escravo, né? Era uma propriedade, o escravo era uma propriedade da pessoa, e quem encontrasse esse escravo futuramente, ele tinha a obrigação legal de devolver. Foi o que Paulo fez. Paulo devolveu esse escravo. Porém, o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele deveria ser recebido não como escravo, mas como um irmão em Cristo. O que sugere que o apóstolo Paulo estava pedindo a libertação dele, ou pelo menos pedindo que ele não fosse tratado como um escravo fugitivo, como alguém que tomou ali uma atitude drástica e acabou de fugir, né? E acabou causando prejuízos, causando danos ao seu senhor. Então aqui o autor ele está tendencioso para dizer aqui que o apóstolo Paulo foi um abolicionista da sua época, né? E nós não temos muitas evidências de que o apóstolo Paulo tenha trabalhado nesse sentido, mas ele diz que ninguém deve ser tratado mais como escravo ou senhor, mas todos somos um em Cristo. E essa é a linha que o autor tenta adotar aqui. Aí o autor traz aqui uma perguntinha de rodapé dizendo o seguinte:
Por mais que repudiemos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo a Filemon? É interessante que, no período da escravidão nos Estados Unidos, Ellen White orientou os adventistas a desafiar a lei que exigia a devolução de escravos fugitivos. Então, os primeiros adventistas, eles foram abolicionistas. Isso aí é muito claro, eles trabalharam muito, Ellen White trabalhou muito por isso, e o primeiro presidente da igreja também, me fugiu o nome dele aqui agora, ele apoiava os escravos fugitivos, né, para que eles pudessem ter essa liberdade. Então nós, como cristãos, nós devemos sempre prezar pela liberdade das pessoas, devemos prezar para que as pessoas não se submetam, não estejam submetidas a nenhum tipo de julgo, nenhum tipo nenhum tipo de elemento que tire a sua liberdade, né? Deus preza pela sua liberdade, Deus é um Deus de liberdade. E isso até mesmo nas questões religiosas, né? Nós não devemos usar a religião para oprimir outras pessoas, nós não devemos usar o Estado para oprimir outras pessoas, para impor uma religião, seja qual for, mesmo que tenhamos a certeza de que a nossa religião é a religião certa, é a religião que está levando as pessoas para o céu, mas ainda assim nós não devemos usar poderes, né, força para converter. O Evangelho ele leva pessoas a Cristo pelo amor e não pela opressão, né? Na parte de quinta-feira, nós temos as igrejas de Filipos e Colossos. E o autor, ele pergunta, nos pede para ler aqui, como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos e o que essa descrição nos ensina. Então, Paulo descreveu como santos fiéis e demonstrou alegria por eles, né? Paulo, na saudação das suas cartas, ele costumava chamar a igreja de santos. Eles eram chamados dessa forma, né? Então, Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos. Significava que pelo batismo eles haviam sido separados como povo especial de Deus, nação santa. Isso não tem a ver com as práticas católicas de canonizar pessoas como santos. Essa palavra no grego ela é hagion, ou hagios, né, que é utilizada aqui no Antigo Testamento, era a palavra kadosh, que é a mesma palavra usada para o sábado, também para os elementos que eram utilizados na liturgia do templo, aqueles objetos como bacias, como canecas, né, as pás que eram utilizadas unicamente para o serviço de adoração. Quando algo era separado unicamente para adoração, era considerado kadosh, era considerado santo. Então, a conversão, o batismo de alguém, o torna propriedade exclusiva de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele diz que em tudo que nós fazemos, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para o reino de Deus. Ou seja, então nós não temos mais compromisso com as atividades mundanas. No meu trabalho, eu tenho que trabalhar para a honra de Deus, para a glória de Deus. Na igreja, obviamente, eu tenho que fazer isso. Na minha família, eu tenho que cuidar da minha família para a honra de Deus. Então, o fato de que agora eu pertenço a Deus, que eu faço parte do reino de Deus, eu sou considerado santo nesse sentido, não o santo impecável, né? A impecabilidade ou o acúmulo de mérito, como acontece no catolicismo, né? O catolicismo ele crê que alguém pode interceder por outra pessoa, porque além de purgar os seus próprios pecados, ele acumula méritos, ele acumula muitos méritos de santificação e ele pode então interceder por outras pessoas. Não é assim que nós acreditamos apenas que a partir desse momento eu sou separado para Deus. Então nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós agora não temos mais compromisso com as coisas desse mundo, nós temos compromisso com o reino de Deus. Vacilamos, né? Caímos, tropeçamos, nem sempre representamos o reino de Deus como bons embaixadores, mas esse é o propósito de Deus, né? E aí o autor continua aqui dizendo que Paulo mencionou, além das pessoas comuns, né, bispos e diáconos. Ele dirigiu aos santos fiéis e irmãos em Cristo, fiéis irmãos,
refere-se a pessoas que desenvolviam o seu ministério na igreja. Então, eram pessoas que tinham cargos, né, lá na igreja, que faziam algumas atividades. Isso indica que Paulo se dirigiu não apenas aos membros, mas também aos líderes, como já disse, e ele mencionou funções de liderança descritas em detalhes em outras passagens, né, como quando ele escreve suas cartas pastorais a Timóteo e a Tito. Isso mostra que desde o início a igreja possuía e valorizava uma organização estruturada. Então, a organização da igreja, isso é fato, né? Quando eles tinham uma questão, eles iam aos apóstolos lá em Jerusalém, e Atos 15, é ali um concílio da igreja, e os líderes da igreja tomavam decisões, e existiam já os diáconos que cuidavam das viúvas, que cuidavam da distribuição dos alimentos. Então, cada ministério era muito bem definido nessa igreja inicial, e isso nos demonstra que Deus ele sempre foi um Deus de organização, né? E é assim que nós devemos conduzir a igreja também hoje. Porém, a igreja ela tem uma distribuição de cargos que é funcional e servidora. É diferente de uma distribuição de cargos no mundo, que é hierárquica. Nós não temos hierarquia sobre os demais. Em Mateus capítulo 23, ele diz lá que nós não devemos chamar ninguém de pai, ou seja, ninguém é autoridade, só existe um pai que é o próprio Deus. Então, retomando aquela ideia inicial do apóstolo Paulo lá, né, que eu disse que ele cuidava de um rebanho que ele não pariu, ele estava trabalhando em um ministério que a gente pode dizer que não era o ministério dele, mas ele estava ajudando a um outro ministério. Ministério que eu digo, uma função eclesiástica, né? Ele tinha fundado, ele tinha pregado o evangelho em Éfeso, alguém ouviu esse evangelho, pregou lá em Colosso, e agora o apóstolo Paulo, ele estava auxiliando as pessoas. Então, quando eu dou estudo bíblico para uma pessoa, eu continuo sendo responsável por aquelas pessoas que ela também está trabalhando, eu continuo discipulando aquelas pessoas. Na igreja, nas nossas funções, né? Hoje nós temos aí o diretor do Ministério da Criança, diretor do trabalho missionário, diretor do trabalho das mulheres, né? Do Ministério das Mulheres, o ancião, o pastor, mas isso não é hierárquico. O pastor ele não manda na igreja, ele tem funções de ordem, ele tem funções ali realmente de organização, mas ele não é o dono da igreja, ele não tem poder sobre os demais. Pelo contrário, nós devemos, como os membros do corpo de Cristo, né, como órgãos funcionais do corpo de Cristo, colaborar uns com os outros. Então, eu não posso, por exemplo, se eu sou diretor do Desbravador e agora está acontecendo um evento do Ministério da Mulher, não é que eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, eu preciso, como o apóstolo Paulo cuidou de uma igreja que ele não fundou, eu também preciso auxiliar aquele ministério. Porém, nós devemos respeitar esses espaços e cada pessoa ali cuidando das suas funções. A igreja ela continua sendo uma igreja organizada. O autor diz aqui que treinar colaboradores como Timóteo, Epáfras, para líderes da igreja era uma das prioridades de Paulo, né? Lá em Atos 20, ele reúne ali os líderes daquela região toda e faz um longo discurso falando sobre a importância de cuidar do rebanho de Deus, né? Algo que ele tinha feito pessoalmente, ele diz isso. Então, o apóstolo Paulo demonstra esse cuidado com a igreja do Senhor. E aí diz aqui que Tiago White descreveu que a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido dado por inspiração. Então, nessa questão de inspiração, a inspiração, no caso, uma inspiração profética moderna, ela não tem função de trazer novas doutrinas, mas Deus pode interferir sim na organização da igreja, da nova liturgia, de novas formas de avanço no evangelho, né? Por exemplo, através da educação, através das publicações, através dos elementos que nós utilizamos hoje, tudo isso, muito disso, né, foi demonstrado através do ministério de Ellen White, porém nenhuma doutrina. As doutrinas, elas saem da Bíblia, mas a organização, Deus, quando precisa dar um novo rumo à sua igreja, ele pode sim interferir, levantando um profeta que pegue a mesma mensagem, mas que faça uma adaptação dessa mensagem para
para que ela seja mais palatável na época em que nós estamos vivendo. Porém, nós devemos lembrar que nenhuma doutrina deve ser dada a um profeta moderno, né? As doutrinas, aquilo que é fundamental para a salvação, elas precisam estar presentes na Bíblia em todo o curso da história. Toda doutrina ela é apresentada ao longo da Bíblia no curso da história, né? Então, o autor continua dizendo aqui que sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para escrever suas cartas. Timóteo também é citado como remetente, adjunto de alguma das suas epístolas. No entanto, o fato do apóstolo usar a palavra eu em vez de nós revela que ele estava utilizando ali a sua autoridade apostólica nas suas cartas. Nós vamos estudar durante esse trimestre cartas do apóstolo Paulo que foram escritas em prisão. O autor trabalhou um pouquinho sobre isso nessa semana, mas faltou ele trabalhar um elemento que eu considero muito importante. O apóstolo Paulo, ele esteve em muitas cidades pregando e nós não sabemos bem o que ele pregava. Por que nós não sabemos bem o que ele pregava? Porque não tem registro. O fato de que ele estava em prisão e precisava advertir e questionar a sua igreja por meio de cartas fez com que essas cartas chegassem até nós hoje. O apóstolo Paulo ele diz que ele não conseguia ir a Roma e por isso escreveu uma carta a Roma. Como ele não foi em Roma, ou seja, ele não pregou em Roma em momento nenhum, nós temos na carta do apóstolo Paulo o maior tratado de teologia sobre justificação pela fé. Nós temos o evangelho sendo pregado ali, diferente das demais cartas, que o apóstolo Paulo escreve apenas para um agradecimento ou para uma correção específica. Então, naquele momento, como o autor diz aqui na lição, Paulo poderia se questionar: por que eu estou preso se eu sou muito mais eficiente quando eu estou solto, quando eu posso falar em público, quando eu posso discursar? Deus estava pensando em nós. O apóstolo Paulo ele foi preso por amor a nós, que hoje recebemos as suas cartas que ele escreveu em prisão e somos corrigidos pela palavra inspirada que ele direcionou àquelas igrejas. Então Deus ele tem cuidado do seu povo ao longo da história, ele tem projetos para os seus servos, né? Que vão muito além da nossa visão humana, que vão muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Entregue-se na mão do Senhor e certamente Ele também vai utilizar a sua vida para salvar outras pessoas, mesmo que você não saiba. O apóstolo Paulo não tinha ideia de que as cartas dele iriam chegar até nós hoje. E aqui estamos nós estudando a carta do apóstolo Paulo, porque lá no passado ele estava em cadeias. Termino então aqui a minha participação e agora fica com o Lúcio. E nós voltamos na semana que vem, dando continuidade a esse estudo. Esse estudo tem muito potencial. Agora é com você, Lúcio. Um abraço. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a você que está aqui até esses minutos do vídeo, conferindo todos os temas abordados nessa lição, né, pessoal? Muito legal. Perseguidos, mas não abandonados. Bom, na lição aqui de sexta-feira, nós temos as perguntas para consideração. Na primeira pergunta diz assim: Paulo foi preso várias vezes, sempre de forma injusta. Como você reage quando é tratado de maneira semelhantemente injusta? Que promessas bíblicas trazem conforto nesse momento? Olha, acho que é uma pergunta bastante pessoal, mas como você reage quando você é tratado com injustiça? Sabe, eu confesso que se não fosse a Bíblia, a gente trataria, né, com uma arma de fogo, com violência, né, retrucando, com maus tratos, né, na mesma medida que a gente recebe. Mas graças a Deus, a palavra de Deus nos orienta. Calma, respira. Está sendo injustiçado? Tá. Eu penso que a gente, sim, na medida do possível, né, Paulo se defendia assim, nas acusações dele, diante do Sinédrio, diante lá dos tribunais, ele, né, deu testemunho da fé dele. Eu penso que a gente também tem que se defender, buscar sempre colocar a verdade, mas a gente tem ambientes que a gente percebe que não adianta você falar. Você está lá falando a verdade, mas parece que está falando com pedra, está falando com planta, não está falando com seres humanos. Não sei se você já passou por momentos assim, eu já passei alguns momentos. E não tem o que fazer, infelizmente é orar. E aí até a segunda parte diz assim, que promessas bíblicas trazem conforto nesse momento, é a promessa mesmo que Deus fala para você e fala assim: calma,
né? O mal está amadurecendo, terá sua hora, no momento da colheita, né? Tudo será resolvido. É isso que me firma, me dá paciência para suportar os momentos difíceis quando eu estou sendo injustiçado, mas não é fácil. Eu sou humano, eu sei, os sentimentos, né, que você sente são muito efetivos, muito fortes, pessoal. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda nesses momentos. E quanto mais você ora, né, Deus vai mandando algumas situações para você amadurecer também na fé, né? A segunda pergunta diz assim: Tertuliano, líder da igreja antiga, afirmou: quanto mais somos cortados por vocês, mais numerosos nos tornamos. O sangue dos cristãos é uma semente. E aí ele fala: no entanto, a perseguição ela dificultou um pouco o cumprimento da missão. E aí, como apoiar os perseguidos por sua fé? Mais uma vez, né, juntando lá com a primeira pergunta, quando você é perseguido por uma injustiça, quando você é perseguido por sua fé, como você apoia aqueles? Bom, existe o apoio, como nós temos o apoio físico, né? Que a gente, né, na Janela 1040, nós mandamos recursos para lá, então tem uma forma de apoiá-los fisicamente, mas acho que a pergunta quer dizer assim: quando você vê alguém que está sendo perseguido por sua fé, como você pode dar o apoio ou o suporte para ele? Aí, infelizmente, ou felizmente, na verdade, acho que o maior apoio é o consolo da palavra de Deus. Não tem o que fazer, né? Ou seja, a pessoa está sendo perseguida por sua fé, não vai dar para a gente se comportar como a mulher, né, de Jó, né? Chegar e falar assim: Jó, não, negue a sua fé então e morra e negue tudo. Não é essa a palavra, né? Na verdade, e só quem foi perseguido por sua fé é que sabe o que a outra pessoa está passando e vai ter realmente as palavras certas, né? Por isso que eu falei na primeira pergunta, né? Muitas vezes você pede para Deus, Deus permite que você passe por esses momentos, né? Para que você realmente experimente, tenha essa experiência e possa suportar outras pessoas que também vão passar pelo mesmo que você passou. Beleza, pessoal? E a última pergunta: apesar das dificuldades, Paulo escreveu: alegrem-se sempre, lá em Filipenses 4:4. É possível ser alegre quando alguém que você ama está doente ou falece? Ou quando passamos aí por outras lutas? E aí, é possível? Alegre-se sempre, né? Parece para você ficar que nem um bobo alegre, rindo de tudo, né? Tá lá, você está sendo perseguido, está sendo injustiçado, né? Estão te levando tudo que você tem por nada e você está lá alegre, feliz, sorrindo, né? Aí a segunda parte da pergunta vem ajudar você a guiar a resposta. A chave para compreender essa passagem, né, de Paulo é perguntar: devemos nos alegrar sempre em quê? Em quê? E aí, ou seja, independentemente da situação, qual é o fundamento da nossa alegria? Aí sim, agora fica mais claro, né? Alegrem-se sempre, ou seja, estejam, de certa forma, contentes, porque, irmãos, olha, a gente passa dificuldades, né? E aí, nesses momentos difíceis, você lembra, você fala assim: Deus, calma. Na verdade, eu falo pra mim, né? Converso com Deus e falo assim: olha, Lúcio, calma. Deus tem algo melhor para você. Tenha paciência. É uma coisa que a gente não tem. Paciência. Mas devemos nos alegrar sempre, sim. Buscar estar alegres não pela situação, não alegrar na injustiça, não alegrar na perseguição. É aí que talvez esteja o desentendimento dessa passagem. É alegrarmos em Cristo. Em todos os momentos que nós estejamos firmes, alegres em Cristo Jesus. E novamente, juntando agora as três, né, somente poderá entender essa perseguição pela injustiça, perseguição pela fé, né, ou estar sempre alegre mesmo diante das intempéries aí da vida, se você ter experiência com o teu Deus. E, infelizmente, essas experiências, elas doem um pouquinho, né, mas é para o nosso próprio crescimento que a gente vai ter nessas experiências, as dores, as lutas, as batalhas, e quando a gente vê um pouquinho, né, do tempo depois que passa, a gente fala: louvado seja Deus. Se não fosse Deus, não teria suportado. Mas chega de falar, pessoal, valeu aí pela sua companhia, né, nesse lugar tão bonito aqui, e nos vemos já no segundo vídeo aqui, razões para ação de graça e também oração. Então temos mais razões aí, a lição vai trabalhar sobre isso, pessoal. Antes de nos despedir, então, quero mais uma vez trazer aqui uma palavra de oração para que nós possamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos. Oremos? Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, cada vez que ela é entendida, estudada e digerida, ela nos fortalece. E cada experiência que o Senhor nos permite passar, nos fortalece também para viver, Senhor.
Gratos somos a Ti por tudo que tem nos dado. Continue com cada um, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, fiquem aí com mais essa paisagem aí e nos vemos no segundo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.